podcast da agência Sebrae de Notícias de hoje vai tratar de um tema que vem ganhando cada vez mais espaço nos últimos anos, o movimento slow. Palavra de origem inglesa, slow significa lento em português e no comportamento pode ser traduzido como levar a vida com mais calma, ou seja, desacelerar. Outros pontos essenciais do movimento slow é a busca pelo bem-estar e a redução do consumo. Mas como a tendência slow chegou aos negócios? No Brasil, assim como no resto do mundo, o movimento trouxe repercussões na moda, com a slow fashion, e na alimentação, reforçando a slow food frente ao chamado fast food, por exemplo. A regra aqui é clara: mais qualidade e menos quantidade. Então, vamos falar um pouco mais sobre essa tendência e quais são seus impactos no nosso dia a dia. Eu sou Márcia Lopes e hoje converso com o Luiz Rebelato. Ele é agrônomo, gastrólogo e analista da unidade de competitividade do Sebrae. Oi, Luiz, bem-vindo. Explica para a gente um pouco mais sobre esse contexto do movimento slow. Eu acho que a gente pode começar pelo slow food, é um bom exemplo. Então, esse movimento ele vem numa perspectiva de promover uma alimentação boa, limpa e justa. O que significa isso? Boa em termos de qualidade, de sabor, né, produzida de forma cuidadosa, limpa na perspectiva de também usar na produção de alimentos mecanismos naturais de produção, evitar o uso de agrotóxicos, de outros produtos químicos, e justa numa lógica de remuneração correta aos agricultores, principalmente os pequenos agricultores, grandes responsáveis por manter a biodiversidade da agricultura e também produzir alimentos para o consumo muitas vezes mais próximo, né, que a gente chama do mercado interno dos países, das comunidades, das feiras, dos mercados locais, né? Então, esse movimento veio com essa premissa, hoje já possui mais de 100 mil associados no mundo inteiro, em mais de 110 países está presente, inclusive aqui no Brasil, e ele deu uma espécie de origem a outras reflexões na sociedade, na economia. Então, diante dessa conjuntura, né, que começam a surgir então esses outros movimentos de slow living, por exemplo, né, um método de uma forma de viver de uma forma mais calma, né, fazendo uma coisa de cada vez. Quantos de nós já não passou por isso, né, da gente se sentir ansioso pelo que ainda não veio, pelo que a gente não tem, pelo que ainda falta fazer, e a gente acaba tendo dificuldade de internalizar e viver aquele momento de forma mais plena, né? Movimentos como mindfulness também, né, traz essa perspectiva aí da pessoa se concentrar ou se entregar por inteiro naquilo que ela faz fazer bem feito, né? Então, nesse sentido, outros movimentos, por exemplo, o minimalismo, né, de evitar acumular coisas, sempre a pessoa tem aquela tendência de comprar, de cansou daquela roupa ou daquele eletrodoméstico ou daquele eletrônico, enfim, sempre querendo fazer coisas novas de uma maneira desenfreada, de uma maneira pouco harmônica, gerando então ansiedade, agonias e dificuldades até nos seus próprios relacionamentos com a família, com a sociedade como um todo, né? O movimento do essencialismo também, né, trazendo essa perspectiva de você escolher e saber o que você gosta de fazer, o que você quer fazer, o que você faz bem feito. Então, nessa lógica, diante desse contexto, desses movimentos, dessas tendências que o consumidor tem apresentado de maneira crescente, é que os pequenos negócios podem oferecer produtos e serviços adequados para suprimento dessas necessidades. E dentro dessa tendência, Luiz, existe algum setor em que é possível aplicar as premissas do movimento slow? Acho que o de alimentação e moda pode ser um bom começo, não é mesmo? E o alimento, ele acaba sendo algo que, por um lado, você necessita diariamente, frequentemente, né? Assim, ao menos aí 3 vezes ao dia, né? E você pode, então, ter um
um processo assim de escolhas cada vez mais refletindo esses princípios que a gente conversou aqui, desses movimentos e tal. E ao mesmo tempo outros produtos e serviços, como você citou a moda, né, também preocupado com de onde vem a matéria-prima, né, que produtos são utilizados na confecção daquele tecido, se a cadeia produtiva está remunerando bem os atores, né, e não está havendo, por exemplo, a gente ouve muitas vezes falar em processos até de produção com regime quase escravo, né, de imigrantes ou de crianças ou de pessoas em vulnerabilidade social que às vezes estão escondidos em determinado galpão, em determinada localidade, e aí você vê, né, aqueles produtos saindo, muitas vezes falsificados, muitas vezes sem aquela qualidade controlada, vamos dizer, de todos os elos da cadeia produtiva, e chega ao consumidor, às vezes, de uma maneira totalmente desregulamentada. Entendi. Luiz, então podemos dizer que os negócios que se propõem a seguir no movimento Slow acabam agregando valor ao produto? Bem, é isso mesmo, tá? O resumo, agregar valor significa aqueles atributos num serviço ou num produto que o consumidor reconheça e se disponha a remunerar aquele produto por esses valores agregados, né? Não quer dizer que essa remuneração seja necessariamente pagar mais caro por isso, mas significa que ele vai optar vai escolher aquele produto e serviço em detrimento de outro, porque ele vê valor, né, naquilo que ele acredita, naquilo que ele quer promover e ajudar. E quais são os principais desafios para os empreendedores que desejam iniciar nessa jornada Slow, Luiz? Eu acho que o grande desafio, em primeiro lugar, é esse. É de uma informação correta, de uma informação que permita o consumidor agregar para ele conhecimento, abrir a sua mente, né? As pessoas não dão bola de onde vem o produto, se desmatou a Amazônia, se matou a biodiversidade, e agora isso está crescendo essa consciência. Por que as pessoas não querem comprar mais carne da Amazônia sem ter a certeza que não foi oriunda de locais de devastação, de deflorestamento e de queimadas? Porque ela sabe que se ela comprar isso, vai estar financiando o mesmo modelo de produção insustentável. Então, isso é uma coisa que está crescente, mas é ainda um desafio. A conscientização do consumidor sobre todo esse processo. Esse outro desafio que a gente chama do fornecimento das matérias-primas e dos insumos apropriados para uma produção mais sustentável, que eu acho que é outro desafio que a gente tem, né? A falta de estruturação desse processo novo faz com que a gente tenha o desafio de realizar novas conexões, e isso com base na informação, novamente, e na capacidade das pessoas e das instituições e das organizações se conectarem numa grande rede, porque tudo está interligado na nossa sociedade. Luiz, para finalizar nossa edição do podcast de hoje, como que o Sebrae tem apoiado essas empresas interessadas em adotar uma nova forma de produção mais consciente? A gente tem tido oportunidade de apoiar essas empresas das mais diversas formas, né? Desde a perspectiva do crédito, da capacitação, do empreendedorismo, do acesso a mercados, da inserção digital, dos mercados digitais, do aumento da produtividade, das certificações que geram esses produtos diferenciados, como as indicações geográficas, os produtos orgânicos, os produtos com selo arte, produtos alimentícios artesanais, para justamente dar ferramentas a esses pequenos negócios, para que dê capacidade para que eles percebam os movimentos de mercado, consigam estruturar ou ajustar as suas empresas, as suas ideias, os seus empreendimentos a essas necessidades e poder entrar e permanecer no mercado.
Muito bacana, Luiz. É isso mesmo. O Sebrae pode sim ajudar o empreendedor que deseja buscar esse diferencial no mercado. Obrigada, Luiz, pela sua contribuição hoje. E o podcast da Agência Sebrae de Notícias também fica por aqui. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e nos seus canais, é de graça. Basta mencionar a fonte Agência Sebrae de Notícias. Até mais!